importante para a população da Grande Belo Horizonte, e também a Transurb, que é a empresa de transportes urbanos, né, sobre trilhos de Porto Alegre, da região metropolitana de Porto Alegre. Então, temos uma série de projetos que, combinados, eles têm um impacto de investimento importante, mas, sobretudo, um aumento da produtividade do país como um todo, né? Como eu disse, os impactos regionais eles são muito importantes. No estado do Espírito Santo, a privatização do Porto de Vitória é transformadora, principalmente quando você considera outras obras de infraestrutura que são associadas, por exemplo, todo o acesso rodoviário ali ao porto, que vai garantir a chegada e a saída de todos os bens que chegam ou que partem ali do porto. Então, acho que o tema central aqui desse debate vai ser, bom, nós temos um governo que realmente tem uma vontade, um apetite, e tem trabalhado muito para disponibilizar oportunidades, projetos, marcos. Sempre que a gente fala em privatização, você fala em um ativo brownfield que a gente consegue já começar pedalando, né? Quando a gente fala em marcos legais, você tem uma certa inércia, porque você ainda precisa realmente que o mercado compreenda os efeitos daquilo, começam novas modelagens. Agora, talvez parte desses marcos tenham sido desenhados justamente para que o governo não precise participar da elaboração de novos projetos. Talvez esse seja um gargalo, né? Quando a gente olha o novo marco de gás e as consequentes autorizações para novos gasodutos, isso tira dos ombros do governo a responsabilidade de ter que abrir uma licitação, fazer uma modelagem, colocar na praça um projeto, coisa que, aliás, nós nunca fizemos, e por isso nossa malha de gasodutos também é tão defasada. E a partir de agora, o próprio mercado pode desenvolver seus projetos e, com uma simples autorização, ele faz o investimento, que é uma lógica muito parecida com o novo marco de ferrovias, né, o famoso PLS 261. Então, nesse contexto, eu passo para o Cláudio Fristac, que é um grande pesquisador do gap de infraestrutura que a gente tem no Brasil, para dizer um pouco da visão dele sobre quanto falta a gente investir e talvez começar a criar algumas hipóteses sobre o motivo da gente ainda ter um gap tão grande, mesmo tendo no governo um apetite muito grande para que o investimento privado venha, né? E o Zé Guilherme me corrija depois se eu falar besteira, mas me parece que também do setor privado há um apetite muito grande para realizar esses investimentos. Então, se eu tenho oportunidade, se eu tenho um buy-side, um sell-side querendo fazer os seus trabalhos, por que a gente não consegue dar um match nesses dois? Cláudio. Olha, em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar com o Diogo, com o Zé Guilherme, com todos vocês. É uma oportunidade também da gente poder discutir tantas questões mais amplas quanto questões específicas que podem estar eventualmente travando os investimentos em infraestrutura. Eu acho que muitas das pessoas que estão aqui, vão participar, conhecem um pouquinho dos nossos números, né? Os números do país. Nós, efetivamente, há muitos anos subinvestimos em infraestrutura, isso é um fato. Enfim, o número que nós temos, e é um número real, nas 2 décadas, 2001 e 2020, nós investimos público, privado, diferentes instâncias, uma média de 2% do PIB apenas. Nem todo investimento, na realidade, foi bem alocado, foi bem gasto, acho que é importante se diga. Nós investimos pouco, historicamente, mas também não investimos muito bem. O PAC 1 foi um desastre, falando em português bem claro. O PAC 2 também não foi muito bom. Então, toda a ideia do Estado estar à frente dos investimentos, realmente, eu diria, é o seguinte, falhou, independente de ideologia, é uma questão pragmática, não funcionou bem. E nós temos um gap. Qual é esse gap? Nós temos um gap de, no mínimo, 2 a 2,5% do PIB anualmente que nós temos que investir, adicionalmente que nós investimos atualmente. Isso é um número muito grande. Em qualquer número que você coloque aí como PIB nominal, 7,8 trilhões, enfim, 2% disso, nós estamos falando já próximo, 2,5%, próximo de 200 bilhões de reais de defasagem. E a questão clara, óbvia, é o seguinte, de onde é que vai sair os recursos?
esses recursos não vão sair do Estado brasileiro. O Estado brasileiro não tem esses recursos, tem muitas demandas para responder: saúde, educação, segurança, dentre outros. Então, vai ter que vir do setor privado. Esse silogismo, digamos assim, no sentido de que, olha, temos um gap muito grande, o Estado tem muitas limitações não apenas da área fiscal, diga-se passagem, não apenas dimensão fiscal, limitações também no âmbito da governança do investimento público. Nós estamos fazendo um esforço de melhorar a governança, mas ainda não chegamos lá, ainda estamos um pouco distante. Então, isso vai ter que vir do investimento privado. Nós temos investidores privados, sim, no Brasil, relevantes. Temos aqui a Vansil, o Zé Guilherme, enfim, temos outros players também relevantes, mas somando todos eles, com todo o dinamismo, com toda a vontade, não há balanço, não há caixa, é impossível responder dessa ordem de magnitude de 200 bilhões por ano. Óbvio, ninguém vai querer dar esse salto em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Isso é um processo. Eu acompanhei esse processo em alguns outros países, lá no Banco Mundial, quando estava lá, hoje em dia, décadas atrás, não poucos anos atrás, como staff do banco, posteriormente como consultor do banco. Enfim, e o que nós vimos, o que nós observamos nos mais diferentes países, grandes, pequenos, Índia, China, enfim, é que países menores, enfim, Peru, é que isso é um processo, você necessita de persistência, necessita de continuidade, necessita de estabilidade. A pior coisa do ponto de vista do investidor privado, Zé Guilherme, por favor, me corrija, é a percepção de instabilidade, é a percepção que as regras mudam todos os dias, é a percepção que a gente... Ou seja, é adicionar uma camada de incerteza em cima das camadas de incerteza que nós já convivemos diariamente. Enfim, então a experiência, pelo menos, que eu tenho mais prática, concreta, pragmática, por assim dizer, em outros países, quando estava no Banco Mundial, e nós exatamente estruturávamos uma melhoria de ambiente de negócios, de modo mais geral, mas especificamente para a indústria, para a inovação, para a infraestrutura em particular, era a questão seguinte: vamos estabelecer regras, e essas regras têm que perdurar. Nós não podemos ficar tendo essas mudanças todos os dias. Então, esse é o desafio. Como é que nós chegamos a esses 200 bilhões? Essa é uma questão de Estado com E maiúsculo, uma questão que a gente tem insistido. Diogo e eu já conversamos, inclusive, no passado, muitas vezes, com outras pessoas do governo. Nenhum governo individualmente vai dar conta disso. É impossível. Por mais que o governo seja ambicioso, tenha melhores das intenções, você não consegue fazer isso. Nós temos que pensar ao longo de vários governos e que haja continuidade ao longo desses vários governos. Bem, dito isso, como é que eu enxergo as principais barreiras que nós ainda nos defrontamos aqui no nosso país? Enfim, em primeiro lugar, continua havendo um grau elevado de insegurança jurídica. Isso é ruim. Enfim, eu vou dar um exemplo agora, com todo respeito, mas isso veio do Ministério da Economia, então, por favor, enfim, nós temos agora uma proposta de reforma tributária. Essa reforma tributária tem ganhos, tem coisas bastante positivas, mas a maneira como o investidor em infraestrutura investe, eu acho que o Zé Guilherme me corrige, Zé Guilherme, se eu estou errado, mas eu acho que eu não estou errado, se constitui uma SPE. Essa SPE toma dívida anos a fio. Ela vai gerar lucros marginais ou zero ou negativos durante muitos anos. Você vai se remunerar lá na frente, 7º, 8º, 9º, 10º ano, dependendo de como é que você estrutura o projeto. Quando você se remunera, você recebe um fluxo de dividendos. Pois bem, agora a regra mudou. Então, quem já constituiu a SPE, quem já fez o BID, quem já estruturou a maneira de... Agora você tem uma surpresa. Epa, mas não é exatamente sob essas premissas que eu investi. Então, nós temos um problema que é o passado. O passado continua incerto, como o pessoal diz de uma forma jocosa, mas infelizmente é a verdade. Nós temos um problema para o presente, porque o novo fluxo de projetos, que são muito ambiciosos, nós temos um fluxo espetacular,
vai gerar menos interesse. E nós temos um problema para o futuro, sim. Porque se isso é feito por um governo pró-business, digamos assim, pró-empreendedor, enfim, o que dirá no futuro? Nós não sabemos. Então, isso gera... Eu recebi muitos telefonemas, muitas reclamações, inclusive, de muitos investidores dizendo: poxa, Cláudio, me explica o que está acontecendo. Tá? Principalmente porque o nosso modelo de investimento é isso. Você entra num BID, você constitui uma SPE para poder... Então, essa é uma questão. Vamos chamar isso de insegurança jurídica. Óbvio que isso vai muito além. Nós temos, infelizmente, no nosso país, ninguém criou isso, se criou ao longo dos anos, um grau elevado de insegurança jurídica, e nós temos que lidar com isso. Isso tem a ver com um diálogo permanente com a justiça, com o nosso sistema, com o STJ em particular, mas também com a STF. Eu acho que nós temos que introjetar, e há muitos juízes, ministros, que já têm essa compreensão do conceito de law and economics, ou seja, de tentar exatamente entender as consequências das decisões, as consequências econômicas das decisões jurídicas. Enfim, então essa é uma dimensão importante, é um processo também de informação, de discussão no jurídico. Nós temos uma segunda dimensão que eu denomino de imprevisibilidade regulatória. Eu acho que isso é uma discussão importantíssima com as agências. Enfim, eu acho que o Diogo colocou no início um ponto importantíssimo. Nós, em muitas dimensões, em muitos segmentos, sobre-regulamentamos. Há excesso de regulamentação. Nós precisamos reduzir, de modo geral, eu não quero fazer mas eu diria assim, nos setores que eu conheço um pouco mais, nós precisamos reduzir a carga regulatória. Por exemplo, no setor ferroviário, existe uma nova legislação que vai, ao longo dos anos, transmutar concessões em autorizações. Perfeito. Uma lei de 2013, no caso dos portos, transmutou concessões com autorizações. Simplifica muito a vida de todo mundo. A vida do investidor, a vida do usuário e a vida também do governo. Enfim, então nós temos uma carga regulatória bastante pesada e nós precisamos reduzir essa carga regulatória, nós precisamos simplificar. E nós precisamos também, ao mesmo tempo, ser pegos com menos surpresas. Então, precisamos... A legislação de 2019 é uma legislação excelente. Eu sei que o Ministério da Economia lutou muito para a aprovação dessa legislação, inclusive o Diogo, aqui que está presente. Houve alguns problemas, houve alguns vetos que eu considero incorretos, mas, enfim, foram lá feitos. Mas, de qualquer maneira, eu acho que agora nós temos o desafio de, efetivamente, de um lado, assegurar maior autonomia técnica, decisória, financeira às agências, e, de outro, desregulamentar, reduzir a carga regulatória. Tem um terceiro elemento, desculpe, o Diogo, eu não sei se eu estou falando já demais, mas eu não vou me alongar muito mais e falar só desse terceiro elemento, que é a agenda legislativa. Essa é uma agenda importantíssima. Eu vou dar apenas o exemplo, que é o exemplo talvez mais gritante, num bom sentido, que é o marco do saneamento básico. Foi um processo, 2 MPs caíram, a legislação foi aprovada, os vetos tecnicamente corretos foram sustentados no Congresso. É uma legislação espetacular, eu não diria outra coisa, brilhante. O trabalho que foi feito por muitas pessoas, muitos colaboraram no legislativo, no setor privado, no governo, e nós temos uma excelente legislação. Nós temos agora um decreto que finalmente ele saiu, é um bom decreto, poderia talvez ser um pouco mais rigoroso, mas é um bom decreto, importantíssimo que ele tenha sido emitido, né, que ele tenha saído, e agora nós vamos ter, evidentemente, todo um desafio grande que a ANA, a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, tem pela frente. Agora, qual é a lição que nós depreendemos do marco do saneamento? A lição fundamental: existe investidores, existe vontade de investir, existe modelos bem-sucedidos de leilões, como foi feito. Existe um BNDES que fez um trabalho muito competente. Eu gostaria de parabenizar o BNDES publicamente.
enfim, pelo trabalho brilhante que foi feito. E nós tivemos, lá no Rio de Janeiro, que na minha cidade, no meu estado, um resultado, eu diria, magnífico. Ok, o bloco 3 não saiu, mas vai sair. Novas cidades vão estar agregando e nós vamos ter o bloco 3. Eu diria o seguinte, do ponto de vista do bem-estar das famílias pobres, esse é o marco do saneamento básico, é algo é a legislação mais importante, eu diria sinceramente, com todas das últimas décadas. Enfim, então nós conseguimos a aprovação desse marco, nós já tivemos uma resposta agressiva, no bom sentido, dos investidores, e há outros marcos pela frente. Nós tivemos o marco do gás, que foi aprovado, não houve veto, eu acho que corretamente a versão da Câmara foi aprovada, é uma excelente versão. Temos agora o decreto que regulamentou, eu acho que é um bom decreto, poderia ser um pouquinho melhor, mas eu acho que, do ponto de vista do setor privado, eu acho que atende em grande medida, eu acho que agora vai ter um mundo de coisas para fazer no setor de gás. Não, eu acho que isso é um problema, vai haver uma transição, 3, 4, 5 anos, e vamos ter uma transformação nesse setor. Como o Diogo bem mencionou, havia uma legislação completamente caduca, digamos assim, no que diz respeito aos gasodutos, 0 quilometragem de gasodutos em terra por tantos anos, porque você precisava de uma concessão e essa concessão nunca saía, etc. Temos agora um regime de autorização e eu acho que isso aí o setor privado vai responder. Então, nós temos alguns desafios, Diogo. Agora, essas são condições necessárias, mas não suficientes. Como eu já falei demais, eu acho que a gente pode voltar a falar de algumas condições de suficiência um pouquinho mais adiante. Muito obrigado, desculpe aí se eu transbordei do meu tempo. Não, excelente, Cláudio. Eu tomei aqui algumas notas do que você falou, mas eu vou passar a bola já para o Zé Guilherme, e aí depois eu comento alguns pontos. Vai lá, Zé. Bom, tá bom. Boa noite a todos. Obrigado, Diogo. Prazer enorme estar aqui com o Cláudio. Sempre uma oportunidade única da gente aprender mais e mais aqui, e eu me beneficio muito disso aqui também com as coisas que a gente acaba fazendo aqui no dia a dia, com as interações que a gente tem com a nossa base aqui de investidores. 2 segundos rápidos. A Vinci é uma gestora de recursos alternativos independente, brasileira, sócios brasileiros, que recentemente abriu seu capital na Nasdaq, em janeiro desse ano. Nossa história vem ainda da época do Banco Pactual. E aí eu queria fazer um histórico, né? A gente vem investindo em infraestrutura desde a época do banco, desde o início dos anos 2000. Então, nós passamos aí alguns momentos muito críticos, né? Vou lembrar aqui do ano de 2008, na crise econômica mundial. Durante a crise, a gente estava investindo um fundo nosso de energia lá no banco. Depois, por outro lado, a gente passou anos de grande euforia, né? Quem não se lembra da capa da Economist com Cristo decolando em 2010 para 11, a gente estava ali investindo em infraestrutura. Me lembro que logo em seguida a gente comprou a Celpa, né? Na época a gente era o controlador da Equatorial, em 2012 a gente comprou a Celpa, né? Tinha comprado a Semar em 2004, negociando a compra ainda com a ex-ministra de Minas e Energia, doutora Dilma Rousseff. E depois, depois de um período crítico fiscal do Brasil em 2014, 2015, a gente continuou investindo aqui em infraestrutura e agora, recentemente, esperando agora uma retomada da economia depois da pandemia, a gente continua investindo na infraestrutura do Brasil. Por que eu fiz um pouco esse histórico? Para lembrar um pouco da diferença que existe de origem do desenvolvimento desse mercado de investimento em infraestrutura para agentes financeiros como nós, versus o desenvolvimento que o mercado de private equity em geral teve no Brasil ao longo dessas 2 décadas que a gente está falando aqui. Hoje, se você fizer uma pequena pesquisa, você vai encontrar talvez uma dúzia de potenciais investidores em private equity no Brasil, dos mais variados tamanhos, players locais muito desenvolvidos, players internacionais muito desenvolvidos. E se você olhar para a infraestrutura, você talvez não consiga encher uma mão de investidores em infraestrutura com esse perfil. Por quê?
porque ao longo das últimas 2 décadas, até 2015, vou dizer, o mercado de investimentos em infraestrutura ele era dominado por 2 agentes muito específicos. Um eram os grandes conglomerados de construção, as grandes empreiteiras locais. E o segundo era o governo nas mais diversas formas, né? Sejam bancos de fomento, empresas estatais, agências fomentadoras de capital. E isso trazia uma assimetria muito grande. E o mercado, com essa dominância, principalmente desses sponsors, que eram as grandes construtoras, ele alijou do processo os investidores financeiros, por exemplo, como nós, investidores internacionais principalmente, que não eram acessados, né, por esses agentes para a obtenção do seu capital. Então, ao longo das últimas 2 décadas, o Brasil não foi, quer dizer, as oportunidades do Brasil não foram apresentadas aos investidores, aos grandes investidores de infraestrutura do mundo, porque o capital deles não era necessário àquele momento. Essa era a forma que as coisas eram feitas aqui. Bom, 2014 veio com a crise fiscal do país, então todos os agentes públicos que eram dominantes no passado saíram do mapa, veio o Lava Jato e todas essas grandes construtoras também explodiram e saíram do mapa. Ficou um gap gigantesco de quem seriam os players para investir no Brasil, né? E mais do que isso, a gente teve que voltar de novo, né? Me lembro bem daqui da década de 90 que a gente ia lá para fora vender Brasil, né? A gente passou de novo a ter uma necessidade de vender Brasil para os investidores de infraestrutura no mundo, porque eles não eram acessados antes. Então, esse lag de tempo que aconteceu nas últimas 2 décadas na infraestrutura não aconteceu no private equity. Desde o início lá dos anos 2000, vários gestores brasileiros iam lá para fora captar recursos para investir em empresas privadas no Brasil. Então, esse desenvolvimento muito diferente, a gente hoje está pagando um pouco o preço, né? E a gente está pagando o preço porque uma boa parte dos investidores de infraestrutura globais, ou não tem escopo para investir em Brasil, porque a grande maioria, o seu escopo está limitado a países da OCDE, ou dois, eles não conhecem o que é Brasil, quais são as oportunidades, quais são os desafios, e a gente, obviamente, tem que passar um grande tempo fazendo esse education com eles, né? Então, hoje, a dificuldade maior que a gente tem é justamente conseguir atrair um capital relevante, significativo, de grande parte desses investidores globais de infraestrutura. É claro que existem exemplos pontuais de investidores de fora que já estão aqui com algumas posições já muito relevantes, né? Via de regra, você vê investidores, na maioria, né, alguns canadenses com investimentos diretos em alguns setores. Mas isso está longe de ser a norma, está longe de ser o montante, inclusive, de capital que a gente precisa para fechar esse gap que Cláudio colocou tão bem. Então, o que tem acontecido ao longo dos últimos anos e que para a gente faz uma diferença brutal? A partir de 2014 para 2015, né, principalmente a partir do governo do presidente Temer, a gente já viu uma melhora muito grande na governança de todo esse processo de estruturação e dos investimentos em infraestrutura através da criação do PPI, que para a gente foi assim um divisor de águas sob o ponto de vista de esclarecer e priorizar alguns dos principais projetos que o governo intencionava trazer para o mercado. Além de dar uma clareza, uma visibilidade grande de quais eram os projetos, para o nosso grupo aqui de investidores, uma outra coisa importante que eles trouxeram, que o PPI trouxe, foi visibilidade desse pipeline. E uma visibilidade, eu me lembro muito bem que eu participei de algumas reuniões lá sobre PIL 1, PIL 2, na época do PAC lá que Cláudio comentou. O governo ia para Nova York, fazia reuniões com a comunidade de investimentos lá, apresentando os projetos. Era um projeto de todos os segmentos, aí quando você ia ver a data na qual eles esperavam que os leilões saíssem, todas eram a mesma data. O que trazia zero de credibilidade para todo mundo, dada a complexidade de botar projetos no mercado. Depois do advento do PPI, a gente já vê uma melhoria muito grande. A turma realmente conseguiu
passar não só a clareza, mas o fundamento, dizendo o seguinte: olha, esse é o pipeline aqui dos projetos em cada setor, e esse, no tempo, é como a gente espera que aconteça, com datas marco, quando que o estudo vai ser feito, quando vai para a audiência pública, quando é TCU, quando sai, quando é edital, quando é leilão. Então, isso trouxe para a gente, e para todos a base de investidores assim, mais financeiros, inclusive para os estratégicos também, informação importante é a seguinte: puxa, eu posso gastar dinheiro, tempo envolvido em olhar esse projeto agora, porque se eu perder esse aqui, eu sei que daqui a 2 trimestres eu vou ter outro. No ano que vem vai vir um grande que eu tenho interesse, então vou começar a aprender desde agora. Essa governança, parece que não, mas é um trabalho de formiguinha fundamental aqui na nossa visão, né? Então, a percepção que a gente tem de melhora a partir desse 2015, 2016 foi muito grande, tá? Algumas coisas nos saltam aos olhos, e pegando um ponto que Cláudio comentou, que ele percebe, a noção de continuidade para a gente foi fundamental, né? Então, a gente vê claramente a mesma visão de que o Estado não tem mais dinheiro para investir, né, em infraestrutura, basicamente, ele tem necessidades em outros segmentos mais prementes. Então, o Estado e o governo passado e esse governo tem uma visão muito clara para a gente de transferência de ativos e de projetos para o setor privado, né? Então, essa continuidade para a gente fez muito sentido. E a gente vê coisas como, por exemplo, vocês comentaram sobre o setor de água e saneamento básico, projeto de Alagoas, o projeto do Rio de Janeiro, né, começaram a ser estruturados bem antes da aprovação do novo marco. Me lembro, acho que 2017, se não me engano, que a SEDAI começou com suas conversas aí com o BNDES para fazer o trabalho de estruturação. E é isso é continuidade, né? Ou seja, estava na agenda no governo anterior, continua na agenda agora. Vários dos projetos vieram para o mercado, tiveram sucesso, e é impressionante como isso gera um efeito demonstração nos demais agentes que até então não tinham se posicionado para trazer seus projetos a mercado. Nós estamos aqui nessa batalha de tentar realmente fazer os primeiros investimentos no setor de água e saneamento básico. Nós participamos ano passado do leilão lá de Alagoas, em Maceió. Esse ano a gente estava aqui presente no consórcio da SEDAI. Provavelmente vamos olhar de novo o bloco 3, né, que não foi arrematado, mas assim, o nosso diagnóstico é que não só o novo marco foi capaz de atrair interesse da comunidade de investimento privado, principalmente financeiro, mas principalmente a qualidade da estruturação do projeto, nesse caso, através da atuação do BNDES, ela fez a diferença. Tá? Ela fez a diferença. A gente vê outras estruturações feitas, o IFC tem sido bastante presente também em estruturar projetos de rodovia e algumas coisas também no saneamento. Isso tem feito a diferença. Nada como um projeto bem estruturado para atrair o interesse do investidor privado. O que a gente espera é que a velocidade com que esses novos projetos sejam estruturados aumente. Senão a gente acaba criando um gap de tempo entre os projetos que estão sendo leiloados agora e os próximos, né? Mas, de fato, o efeito de demonstração tem sido muito grande. A gente vê prefeitos e governadores de estados antes meio contrários a privatizações ou concessões, agora correndo atrás, batendo na porta do BNDES, dizendo eu quero também. E isso eu acho que é uma engrenagem que está rodando para frente e que não tem mais volta. Eu vejo com muita dificuldade qualquer político de qualquer matiz, né, de esquerda, de centro, de direita, hoje se posicionar contrariamente a esse movimento. Como ele vai justificar para os milhões de habitantes dos seus municípios e estados que vão permanecer, se vingar essa tese de não privatização e não concessão, como ele vai justificar que eles vão ficar para trás e o vizinho dele está indo para frente e vai ter uma melhoria de qualidade de vida brutal. O município do lado vai gerar emprego absurdamente e recorrentemente. Então, vários investidores nos perguntam, poxa, você não tem medo, qual é o risco de, na próxima eleição, alguém de esquerda vir querer... Eu falei, olha, eu acho que isso já passou. O efeito, depois da aprovação do marco, o efeito positivo que tudo isso vem criando hoje,
jogou por terra todo o discurso passado e retrógrado que existia de defesa das corporações, das empresas estatais e estaduais. Não tem mais, assim, contra fatos, né, dizem que não há argumentos, e é verdade nesse caso. Todo mundo hoje só fala das dezenas de bilhões de reais de outorga que o governo do estado do Rio vai botar no caixa e os municípios idem. Todo mundo fala, alguns falam, dos 25 bilhões de reais de investimento contratados nos 3 blocos que foram arrematados, e ninguém fala das dezenas de milhares de empregos que esses investimentos vão gerar, e não são empregos para 2, 3, 5 anos, são empregos para décadas à frente, porque o investimento nesse setor é recorrente, né? Então, nós estamos muito otimistas com eu diria, com esse ciclo virtuoso, e o setor de água e saneamento é só um exemplo, acho que desse viés positivo da infraestrutura. E outro ponto que o Diogo falou, a gente sempre espera um pouco mais das privatizações estrito sensu, né? E para a gente a gente tem visto com muito bons olhos aqui a iniciativa da Codesa, é um ativo que eu, por ser capixaba, por ser do Espírito Santo, conheço bem, tanto os problemas passados, quanto eu consigo enxergar ali o que tem de bom para fazer, mas a gente está olhando um pouco mais. Eu espero que no próprio setor de saneamento, algumas iniciativas de privatização das companhias estaduais também avancem, como a que foi divulgada pelo governador do Rio Grande do Sul, porque isso me remete muito à nossa experiência no setor de distribuição de energia elétrica. Nós compramos, a empresa Semar, que tinha sido adquirida na privatização pela Pennsylvania Power and Light, nós compramos a companhia inteira, não só a concessão. E tem muito trabalho a fazer de melhoria de produtividade e eficiência numa companhia que era previamente estatal, né? Então, esse era um pouquinho do que eu queria trazer para vocês. Quais são os segmentos que a gente hoje está mais envolvido e com mais apetite? O setor elétrico sempre, dada a maior estabilidade das regras e o nosso maior histórico também ao longo dos anos. Então, tanto geração quanto transmissão de energia, com foco muito grande na geração aqui das novas, vamos dizer, das energias renováveis tradicionais, né? Eólica, PCH, etc. Novas tecnologias, né? Solar, ativos híbridos, eólico e solar, aplicações de baterias do setor elétrico, que a gente já começa a ver alguns projetos muito interessantes, e certamente vamos nos debruçar aqui sobre alguns projetos de hidrogênio verde que já começam a popular aqui e ali aqui no Brasil. Eu acredito que nos próximos 5 anos a gente vai ter coisa para fazer aqui no Brasil, talvez um pouco aqui copiando alguns modelos que já estão em desenvolvimento no Chile, mas o Brasil, pela competitividade nas suas energias renováveis, eu acho que é candidatíssimo a ser um hub importante para essa tecnologia de hidrogênio no mundo, né? O setor de transporte, naturalmente aqui eu falei da Codesa, então o setor portuário é um setor que a gente gosta muito. O setor de rodovias, no nosso modo de ver, tem um desbalanço de oferta e demanda entre capital e ativos à disposição, muito benéfico para investidores, para novos entrantes. Acho que tem pouco player no setor para montanha de ativo que está vindo para o mercado. Basta dizer que, se pegar as 5 ou 6 companhias maiores aqui que detêm concessões rodoviárias no Brasil, o portfólio de todas elas montadas ao longo dos últimos 25 anos dá aproximadamente 18 mil quilômetros de rodovias concedidas, federais e estaduais. Só o governo federal, nos próximos 3 anos, vai botar no mercado quase 20 mil quilômetros de rodovia. Não tem balanço, como o Cláudio falou, não tem capital para tudo isso apenas nos players que estão aqui. Então, existe realmente espaço para novos entrantes, né? E o setor de água e saneamento, cara, que na verdade é um setor em construção, então isso nos atrai muito. Os números dizem aí 500 a 700 bilhões de reais para universalizar o acesso aos serviços nos próximos 12 anos, que seja 500, é dinheiro para burro, não tem esse dinheiro disponível, então a gente realmente tem que fazer um trabalho para atrair esse capital e transformar a vida das pessoas. É por aí, Diogo. Obrigado. Maravilha, Zé. Obrigado. Então, eu vou pegar um gancho que você colocou agora, né, de que ainda tem bastante espaço para investimento internacional, e vou juntar com o que o Cláudio falou agora há pouco,
né, sobre o gap que a gente tem, né, ali da ordem de 2% do PIB. E aí, Cláudio, recuperando um pouco dos pontos que você trouxe, você comentou do PAC, né? Eu não sei se quem está nos acompanhando tem ideia da quantidade de recursos que foram desperdiçados no PAC. Então, hoje, o Brasil tem alguma coisa em torno de 70 bilhões de reais em obras paralisadas, tá? No país inteiro. Boa parte dessas obras nunca deveriam nem ter sido iniciadas, são obras que não fazem sentido econômico, né? Então, isso gerou uma série de esqueletos Brasil afora, e muitos deles, os prefeitos, os governadores, não têm interesse nem em terminar, porque são obras que, uma vez colocadas em operação, não há orçamento suficiente para garantir o custeio de uma obra que não tem viabilidade econômica. Então, esse é um exemplo do resultado que o PAC nos trouxe, justamente o investimento em obras que não faziam sentido nenhum. E mesmo das obras que foram concluídas, o FMI ele tem um estudo bastante interessante que mostrou que 39% dos recursos públicos investidos pelo Brasil em obras de infraestrutura, eles são simplesmente desperdiçados, justamente porque são obras que não têm retorno para a sociedade. Então, a cada real que o Brasil investe, em retorno para a sociedade, voltava 61 centavos, né? Ao passo que, fazendo os investimentos da maneira correta, obviamente, isso traria um retorno muito maior do que o investimento efetivamente feito. E aí, na linha do gap que a gente tem ainda para cobrir, o interessante você mesmo colocou, né? O volume de recursos ele é tão grande que a gente não tem poupança interna suficiente para fazer frente a esses investimentos. Então, não adianta nem dizer se é público, se é privado, o fato é que não existe poupança interna suficiente, né, para ser direcionado para a infraestrutura. Então, o fato é que a gente vai precisar de recursos internacionais de qualquer forma, né? Então, e esses recursos, obviamente, eles virão por meio de investimentos privados, como o Zé Guilherme colocou bem, né? Essas dezenas de milhares de quilômetros de rodovia e todo o programa de concessões e privatização que a gente tem colocado. Então, como que você vê, Cláudio, a origem dos recursos, essa questão da poupança interna, né? E esse fluxo internacional de investimentos? Você, inclusive, está nesse exato momento no México, né? Acompanha bem como que o mercado internacional enxerga o Brasil, como que você vê esse fluxo de investimento? Bem, eu acho que o ponto de partida você tem um desafio enorme. Eu acho que ninguém pode subestimar a magnitude do desafio, porque o volume é muito grande. Eu acho que o Zé Guilherme colocou de uma forma muito expressiva e muito sintética. Olha, são 18 mil quilômetros concessionários, tem 20 mil quilômetros pela frente. Quer dizer, isso não é brincadeira. Quando você soma, isso é federal. Depois você tem os estaduais. Os estados descobriram corretamente que fazer as concessões fazem sentido. Os estados não têm esses recursos. Você já tem uma modelagem adequada, inclusive, falando em termos de modelagem, a modelagem atual, que é basicamente você limita para um X%, 16%, 17%, 18%, a redução no pedágio, o resto se compete em termos de outorga, faz sentido para nós não reproduzirmos de novo o que aconteceu no passado, modelos errôneos, incorretos no passado. Vamos lá. Eu acho que é um desafio muito grande, que não é um desafio apenas para esse governo, etc. Como é que você mobiliza esses recursos? Primeiro, eu acho que nós temos que ser, de alguma forma, nós temos que encarar o problema de frente. Diogo, e você sabe que eu sou muito aberto e sincero nesse aspecto, né? E falo, da mesma forma como o Zé Guilherme, eu falo com muitos investidores, é uma coisa que é o meu métier diário. Infelizmente, a imagem do nosso país não está boa. Isso atrapalha, isso é um fato. Errado ou não, incorreto ou não, má percepção ou não, não importa, mas a nossa imagem não está boa. E a imagem não está boa não exatamente pelo trabalho que você está fazendo, pelo trabalho que está sendo feito no Minfra, não é isso. Você tem ministérios que são fundamentalmente pragmáticos, operacionais, que estão tentando, na medida do possível, colocar, entre aspas, como a gente brinca, o bloco na rua. Mas, ao mesmo tempo,
existem assim, um certo de excesso de ideologia em alguns quadrantes, eu vou ser, com todo respeito, do governo, que atrapalha muito. Isso atrapalhou no Ministério das Relações Exteriores, eu acho que espero que agora melhore, atrapalhou muito, mas muito mesmo na área de meio ambiente. O mundo mudou nessa dimensão. Havia uma preocupação, havia décadas atrás, sim, mas não era nessa dimensão, com essa intensidade. Essa história do ESG é como se fosse um fogo, digamos assim, por assim dizer, que tomou conta dos investidores, dos stakeholders, porque os investidores também eles têm que responder a alguém. Você não tem um sujeito que decide da cabeça dele que vai ou vai investir ou não. Normalmente são estruturas. Essas estruturas têm uma governança. E essa governança, por sua vez, responde a outros interesses. Enfim, então nós temos um problema de imagem. Essa é uma questão. Segundo, eu acho que nós temos que fazer um dever de casa. Eu não acho que é somente o governo, é setor privado, consultores. Eu acho que o Brasil... Eu vou dar apenas um exemplo, olhando de novo o caso de rodovias, mas há muitos outros casos. Nós temos o maior programa hoje no mundo de concessões rodoviárias. Não há, que eu saiba, isso não quer dizer que eu posso estar enganado, mas eu não conheço nenhum outro país ou jurisdição que tenha um programa de concessões dessa nossa magnitude. Eu não creio que uma boa parte dos investidores, pelo menos que eu converso, saiba disso. Então, tem um problema de imagem? Tem um problema. Mas tem um problema também de desconhecimento. Enfim, você pode dizer, mas quem é que deve fazer esse dever de casa? Quem é que deve fazer os roadshows? Enfim, claro, somos nós no setor privado, eu menos um pouquinho, apenas como consultor, a Vansi, sim, mas é o governo também, é outras instituições, é o BNDES. Há todo um trabalho de divulgação do que está acontecendo no país em termos de estruturação de projetos, dimensão dos projetos. Então, temos problemas de imagem, sim, eu não sei exatamente isso, sinceramente, com todo respeito, eu não sei como resolver, digamos assim, está muito além, digamos assim, do que nós, enquanto consultores, enquanto assessores ou empresas de investimento podem fazer. Eu acho isso uma coisa que, fundamentalmente, o governo tem que olhar para isso de frente, digamos assim. Tá? Tem um problema de desconhecimento, sim. Eu acho que isso aí pode ser melhor, pode haver um trabalho de melhor. Eu acho que tem um problema também que, deixa eu colocar da seguinte forma, eu acho que nós temos que avançar no diálogo público-privado. Eu acho que houve um avanço, enfim, o PPI já foi, o Zé Guilherme corretamente colocou, o PPI foi um divisor de águas, foi extremamente importante, enfim, toda a ideia de maior previsibilidade, etc. Mas eu acho que necessita haver um melhor diálogo, digamos assim, um diálogo mais fluido entre o setor público e o setor privado e entre o governo e potenciais entrantes. Eu acho que esse ponto... Uma coisa que me preocupa muito, só para terminar, Diogo, uma coisa que me preocupa muito, e o Zé Guilherme já apontou, é se você olha os leilões, quem são os bidders nos leilões? Bem, os bidders nos leilões, praticamente todos eles já estão aqui, são incumbentes. Eu não tenho nada... Bem, são amigos, são clientes, são pessoas com quem a gente dialoga, mas do ponto de vista do interesse público, do ponto de vista do país, precisamos de entrantes. Esse é o grande desafio. Precisamos trazer novos... Assim, o tamanho do problema é tão grande. O Zé Guilherme falou 500, 700 bilhões, não importa no setor de saneamento básico, o número clássico é 700, mas digamos que haja um pouquinho exagero, digamos que sejam 600, ou 500, ou 400, ainda assim não há recursos para isso. Nós vamos ter que fazer de tripas coração para nós... E como o Zé Guilherme falou, desculpe, Zé, ficar te citando, mas como você falou, agora o pessoal destampou, o gênio saiu da lâmpada e todo mundo descobriu. Epa,
Como é que eu, município, como é que eu, Estado, não vou participar desse processo? É uma coisa espetacular. SEDAI, com todos os problemas do Estado do Rio, eu sou do Estado do Rio, teve esse desempenho, e SEDAI é uma empresa complicada, teve esse desempenho. Olha, eu aqui que tenho uma empresa razoável, boa, eu quero uma coisa melhor ainda. Enfim, então nós destampamos essa lâmpada, saiu o gênio de dentro da lâmpada, agora nós precisamos de mais gente aqui no nosso mercado. Eu acho que esse é um trabalho, acho que é um trabalho difícil, porque tem que melhorar a imagem do nosso país, mas é um trabalho também de diálogo, é um trabalho de ampliar o grau de conhecimento. Existe muito receio, conversando com os investidores, Diogo, eu não sei qual a experiência do Zé Guilherme, mas imagino que não é tão diferente. Exatamente, as perguntas que fazem para eles são as perguntas que estão fazendo aqui hoje. Assim, o que vai acontecer no dia de amanhã? Assim, essa é a coisa assim, como é que se garante a estabilidade? Como é que se garante a governança, digamos assim? Eu acho que eu vou parar por aqui, que eu falei um pouco demais. Não, eu vou pegar o gancho, Cláudio, que você falou, e aí pegando até o que o Zé Guilherme comentou na primeira fala dele, e aí, considerando que a gente está a 8 minutos do fim, eu faço agora a pergunta final para o Zé. Zé, você comentou agora há pouco, né, dos roadshows que tinham na década de 90, a necessidade de vender o Brasil, e a gente depois tendo que justificar por que, quando a gente finalmente convencia o pessoal a vir para o Brasil, ele chegava num leilão e a gente tinha a Eletrobras solando no preço. Né? Quando o cara finalmente viu uma oportunidade de importação de derivados de combustível, vinha a Petrobras e praticava preço predatório e quebrava o cara. Né? Quando você tentava juntar um fundo de dívida, vinha o BNDES e oferecia recurso abaixo do risk-free. Então, isso, sem dúvida, era uma situação meio esquizofrênica, onde você tinha um esforço muito grande de atrair o investidor e, quando ele vinha, a gente o espantava imediatamente, né, com a nossa loucura interna. E isso mudou muito. Né? Desde janeiro de 19 até agora, ou seja, nesse governo, a gente já desinvestiu mais de 220 bilhões de reais. Né? A última operação agora, zerando posição da Petrobras na BR, né, evidencia que a forma que o governo pensa agora mudou. A gente tem a convicção de que os investimentos se fazem com o setor privado e não na muleta do próprio governo, com o BNDES ou de alguma outra forma. E aí você comentou do PPI, dos avanços, e esses avanços são extraordinários, né, e eles têm conseguido manter isso. Coisas simples, como editais em inglês, né, como realmente deixar o edital aberto por tempo suficiente para o investidor entender do que se trata. Mas aí eu vou te fazer uma provocação. Você comentou agora também sobre os projetos eólicos, solar. A maneira como vocês enxergam, vocês preferem que o próprio governo continue modelando? Eu sei que eles não são excludentes, mas que o governo sempre modele e ofereça, ou quando você fala em energia, você já pensa, em vez de buscar um PPA, você já pensa em entrar como PI, né? E na linha de vocês mesmos desenvolverem um projeto de gasoduto, ou de oleoduto, ou de ferrovia? Como vocês enxergam o risco de viabilizar um projeto e entrar em autorizações? Depende muito de cada setor na nossa visão, tá, Diogo? Porque, assim, tem setores que eu acho que hoje estão mais solidificados na cabeça dos investidores. O setor elétrico é o caso mais emblemático. O desenvolvimento do mercado livre, eu acho que começou a desmamar o ambiente de negócios no setor elétrico já há algum tempo. Então, hoje, a gente já vê mais e mais apetite para um investidor privado desenvolver o seu projeto, eólico, solar, qualquer coisa que seja, e buscar um PPA privado para viabilizar seu financiamento e a estruturação de todo o projeto e não ficar mais dependente dos leilões de energia do mercado regulado. Eu não vejo o mesmo apetite por risco, por exemplo, para um projeto greenfield de uma rodovia ou no extremo de uma ferrovia. Não vou chegar no extremo da Ferrogrão, não, porque eu acho que é um caso muito extremado, mas se um projeto greenfield com risco de demanda,
ele certamente será mais desafiador para o investidor do que, por exemplo, um projeto solar eólico no setor elétrico. Isso eu não tenho dúvida hoje, tá? Pelo risco de demanda que aí tem. Agora, dito isso, eu vou só para, já que a gente está finalizando o tempo, eu não queria deixar passar um comentário sobre a origem do capital, que vocês estavam comentando, né? A gente realmente fala sempre muito da atração do capital de fora, porque realmente é um capital que move a agulha do ponto de vista do seu montante, via de regra. Mas a gente não pode esquecer da grande poupança nacional que está na mão aqui dos investidores institucionais, as fundações, os fundos de pensão, etc. E esse é o capital que você não precisa pitch demais. Ele não corre risco cambial, já está aqui. Agora, esse cara está fora desse ambiente da infraestrutura já nos últimos anos. Por quê? Por causa dos problemas do passado, naquele modelo de negócio que eu comentei anteriormente, né? Daquele Brasil que era dominado pelos amigos do rei. E as feridas que foram abertas naquele modelo de negócio hoje cobram seu preço nas fundações, nos fundos de pensão, dos investidores institucionais locais. Esses caras estão fora do mercado. Então, assim, para a gente aqui na Vinci, a gente hoje tem como investidores nossos os maiores fundações no mundo inteiro, os maiores fundos soberanos no mundo inteiro. Para mim é inconcebível que eu tenho dinheiro do fundo de pensão lá da Carolina do Norte investindo aqui em infraestrutura e eu não tenho o dinheiro de um fundo de pensão que é meu vizinho aqui no Rio de Janeiro. Por quê? Porque o cara ele está impedido de investir num veículo de investimento do setor privado, que é o Fundo de Investimento em Participações. Para mim é inconcebível um negócio desse. Então, enquanto a gente não conseguir mobilizar a poupança nacional, ou parte dela, para ser agente importante nesse pool de recursos gigantesco que é necessário na infraestrutura, como é que eu justifico lá para o investidor de fora que o par dele, brasileiro, não está investindo junto com ele? É difícil para burro. Né? Cadê o alinhamento? Ele fala, pô, o cara que é meu par aí não tá, por que não tá? Se ele não tá, por que eu vou? Por que eu vou ser o voluntarista aqui que vou? É muito difícil isso. Então, toda vez eu tenho chamado a atenção para isso, porque isso envolve um pouco mais, isso envolve regulação, isso envolve mudar os incentivos para que esses agentes possam alocar capital por mais longo prazo, né? A infraestrutura para esses caras é um candidatíssimo para o ativo dele, dado que o passivo é um passivo previsível de longo prazo. O cara deveria estar investindo em ativo previsível de longo prazo, mas ele não pode. Então é uma equação que a gente tem algumas. Eu acho que a gente ainda tem algumas melhorias para conseguir aqui, mas que no momento que a gente destrava, cara, eu acho que pode ser um outro divisor de águas para a gente conseguir começar a trazer dinheiro relevante lá de fora, com novos entrantes, como o Cláudio falou, concordo plenamente. A gente tem sido muito abordado aqui, por exemplo, por investidores que são operadores de infraestruturas e tipicamente agora de água no mundo inteiro, o cara buscando um parceiro local, está estudando o Brasil, que vê esse caminhão de investimento, né, possível, o cara está estudando o Brasil, mas gostaria de um parceiro local. Então esse cara está para vir. Algumas coisas precisam destravar. Eu acho que essa história das fundações ou dos investidores institucionais locais pode ser uma peça importante aí nessa engrenagem também. Excelente. Bom, chegamos aqui ao fim. Esse é um tema que a gente pode discutir por horas a fio, né? 1 hora realmente é desafiador, mas Cláudio, Zé Guilherme, agradeço demais aí o tempo de vocês. Peço desculpas por não ter conseguido fazer todas as perguntas que chegaram aqui pelo chat, nos diferentes canais, mas, de qualquer maneira, tenho certeza que oportunidades não faltarão. Então, obrigado novamente, boa noite a vocês, boa noite a todos aí que nos acompanharam. Boa noite, gente. Obrigado. Obrigado, então.